2 Coríntios 4. Pelo que tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, a qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundante as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Amém. Vamos voltar aqui no versículo 10, 4:10. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste no nosso corpo. Porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste na nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Amém. A palavra fala muito em morte e vida. Jesus fala em João 3 que para herdar o reino dos céus é preciso nascer de novo. É preciso nascer de novo. Ninguém nasce de novo se não morrer. A palavra diz que quem ama a sua vida vai perdê-la, mas quem perde a sua vida a achará em Cristo Jesus. A palavra diz em Mateus 16, Jesus diz: quem quiser vir comigo, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e venha. Tome a sua cruz. Cruz é sinal de morte. E talvez aí esteja a grande questão do cristianismo. É disso que nós estamos falando. Nós passamos aqui 3 dias no seminário falando dos tropeços, falando das dificuldades que os cristãos têm em caminhar, falando das dificuldades que os cristãos têm em seguir uma vida cristã. Eles vão tropeçando, eles vão caindo, eles vão retardando e às vezes param de caminhar na vida cristã.
Nós passamos 3 dias falando das dificuldades que o povo de Deus encontra, emocionais, circunstanciais, pessoais, materiais, para caminhar na vida cristã. O que é caminhar na vida cristã? Caminhar na vida cristã é permitir que de glória em glória o poder de Deus e o Espírito Santo nos vá transformando na imagem e semelhança do caráter de Jesus Cristo. Eu gostaria que você inclinasse a cabeça. Gostaria que você tivesse um momento de oração. Gostaria que você resistisse a todo o espírito que vem aqui para te distrair, para impedir que você ouça, para impedir que você receba, para impedir que você entenda a palavra de Deus. Ligue a sua mente, a mente de Cristo, e diga: eu resisto a todo espírito que quer impedir que eu cresça. Amém. Amém. Pouquinho antes do que nós lemos, em 2 Coríntios 3,18, está escrito: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Este é o nosso tempo de igreja. O nosso tempo de igreja é cumprir uma carreira. O nosso tempo de igreja é de glória em glória transformar o nosso caráter. De glória em glória, porque é passo a passo. Ninguém muda, ninguém transforma de um dia para o outro. Mas também ninguém chega a uma transformação completa se não se dispuser, se não quiser, se não buscar e se não perseverar. Quando nós falamos em tropeços, nós estamos fazendo o papel do pastor, fazendo o papel do profeta, alertando o povo de Deus para possíveis acontecimentos que estão retardando essa transformação, que estão bloqueando essa transformação, que estão enganando essa transformação, que estão impedindo essa transformação, porque o Senhor está disposto e se derramando nas congregações, se derramando no povo de Deus com um único intuito: transformar o caráter do povo de Deus ao caráter de Jesus Cristo. Amém. O Espírito Santo não se derrama para dar carro para ninguém, o Espírito Santo não se derrama para abençoar as pessoas materialmente, o Espírito Santo não se derrama para mudar as circunstâncias que nós planejamos. O Espírito Santo se derrama para transformar caráter. O Espírito Santo se derrama para nos dar poder e força para que nós possamos matar o nosso velho homem. Nós acabamos de ler aqui Paulo escrevendo para os cristãos que estavam na cidade de Coríntios, porque nós que vivemos somos entregues à morte por causa de Jesus. A palavra diz: é preciso nascer de novo. Quem quiser me seguir, tome a sua cruz. Jesus está nos convidando a ir à morte. O nosso velho homem precisa morrer. A nossa natureza carnal precisa morrer. Nós precisamos ter a consciência de que o nosso velho homem precisa morrer. O velho homem é aquele homem que chega a Jesus Cristo, da maneira que nós chegamos a Jesus Cristo. Hoje tem aqui o Vitor, irmão da Camila, tem o Douglas, amigo do Ney, tem a Simone, amiga, não sei se do Ronaldo ou do Benê, estão disputando aí na amizade dele. Eles estão chegando. Eu não sei a situação dos três, mas suponhamos que eles estejam chegando para o primeiro contato com Deus, o primeiro contato com o cristianismo.
o primeiro contato com o Espírito Santo de Deus, que é o poder de Deus atuante aqui na terra hoje. Hoje, eles, se aceitarem seguir Jesus, começam uma carreira. Hoje, se eles aceitarem caminhar com Jesus, eles começam uma nova vida, um nascer de novo. Esse nascer de novo só acontece verdadeiramente quando existe uma disposição de matar a velha Simone, de matar o velho Vitor e de matar o velho Douglas. Porque esses três que estão chegando aqui são cheios dos princípios errados, cheios dos entendimentos errados, cheios dos hábitos errados. Errado em concordância com o que o Senhor Deus diz que é certo e que é errado. Como todos nós chegamos ao Senhor Jesus Cristo com o nosso homem, o nosso caráter e a nossa estrutura fora dos princípios de Deus. É absolutamente a analogia da manjedoura. Jesus nasce num lugar sujo, Jesus nasce num lugar cheio de coisas impuras, que é a manjedoura. Se vocês três hoje decidem seguir Jesus, e a pessoa que trouxe vocês vai ter um tempo depois da palavra para explicar o que é seguir Jesus, aí vocês vão dizer, tá bom, eu quero seguir Jesus. Neste momento, Jesus vai nascer da manjedoura de vocês. O Espírito de Deus vai habitar num lugar que tem hábitos, costumes e princípios errados, segundo a Bíblia e a palavra de Deus. Este velho homem, a velha Simone, o velho Vitor, o velho Douglas, precisam morrer. Como precisa morrer a velha Dadá, o velho Cláudio. Por quê? Ninguém pode ter duas personalidades, senão nós viramos esquizofrênicos. E é isso que nós temos visto nas igrejas. Pessoas que são metade cristã e metade do mundo. Seguem parte dos princípios cristãos e parte dos princípios mundanos. São pessoas de dupla personalidade. São pessoas que não são nem uma coisa nem outra. A palavra diz que ninguém pode servir a dois senhores. Então, quando a Simone, o Vitor e o Douglas decidirem, não, eu quero seguir Jesus, isso é uma opção. As pessoas querem, podem querer e podem não querer. Mas a partir do momento que decidem querer, precisam entender que este velho homem, o velho Douglas, Vitor e Simone, vai ter que morrer. Porque se este velho homem não morrer, não é possível que o novo homem ressurja. Não é possível acontecer o que está escrito aqui em 2 Coríntios 3,18, somos transformados de glória em glória. E isso é gradativo, tanto para o positivo como para o negativo. O velho homem contaminado vai morrendo e o novo homem purificado vai aparecendo. De glória em glória nós somos transformados no caráter de Cristo. E o que nós vemos? Nós vemos uma igreja esquizofrênica, uma igreja com dupla personalidade, pessoas que têm metade de hábitos cristãos, metade de hábitos humanos, mundanos, metade de princípios cristãos, metade de princípios mundanos, e vira isso que nós vemos, uma igreja que não é nem uma coisa nem outra. Vemos uma igreja que não tem poder de Deus, uma igreja que não faz milagres. Hoje está na Veja, os milagres de João Paulo II, os milagres de João 23 e os milagres do Padre Anchieta. Eu falo, grande coisa, cristão faz milagre mesmo. Quando o novo homem começa a surgir, ele surge com autoridade, ele surge com poder, e ele ora e cura, e ele ora e liberta, até porque não é ele, não é o João, não é o Paulo, não é o Douglas, não sou eu, é o poder de Deus que vem habitar no novo homem. O novo homem precisa aparecer. Por isso, em nós, porque nós que vivemos, somos entregues à morte por causa de Jesus. Quem quiser vir após mim, pegue a sua cruz. Irmãos, nós precisamos levar o nosso velho homem à cruz. Ele precisa morrer.
este homem cheio de defeitos, cheio de egoísmo, cheio de inveja, cheio de palavra maldita, cheio de palavra torpe, cheio de maldição, cheio de pessimismo, cheio de enfermidade, este homem precisa morrer para o nosso bem, para o nosso bem. Fala aí para quem está do seu lado, para o nosso bem, para o seu bem. Porque se esse velho homem não morrer, o novo não aparece, igreja. O novo não aparece. Nós precisamos levar o nosso velho homem à cruz. Jesus diz: tome a sua cruz. Nós vamos nos crucificar na nossa vontade, na nossa decisão, no poder de Deus, na direção de Deus, mas no nosso querer. Sabe como que nós nos crucificamos? Nós pegamos um martelo e fazemos assim, ó. Não, primeiro o pé. A gente pega o martelo e prega os dois pés na cruz. Aí a gente pega o martelo e prega essa mão na cruz. Sobra essa, sabe quem prega essa mão? A igreja. São os irmãos que ajudam na nossa crucificação. São os irmãos que chegam e falam assim. O outro braço é o irmão que ajuda a crucificar. Porque é o irmão, por isso nós congregamos. Por isso o primeiro tropeço que foi estudado aqui nos dias do seminário foi: não deixemos de congregar. É uma ordem bíblica, porque é congregando que nós nos relacionamos, que nós nos suportamos, que nós brigamos. É que nem família, a gente briga, fica com raiva, fica com ódio, perdoa, continua, cai, levanta e um ajuda o outro. Isso aqui é família de Deus. E são esses acontecimentos que ajudam na nossa crucificação, ajudam na nossa lapidação. Por isso, nós que vivemos, está escrito aqui, por isso nós que vivemos somos entregues à morte por causa de Jesus. Nós precisamos ter a consciência e a ajuda dos irmãos e obviamente o poder do Espírito Santo para matar o nosso velho homem. A palavra diz: fazei morrer a vossa natureza terrena. Irmãos, e se nós não tivermos essa consciência de que esse nosso velho homem tem que morrer, a gente não vai trabalhar para essa morte, a gente não vai buscar essa morte, a gente não vai investir nessa morte. Essa morte é no poder de Deus, não é difícil não, é no nosso querer, na nossa busca, mas é no poder de Deus, porque ela é a identificação da morte de Jesus. Jesus morreu a nossa morte, e nós temos que identificar matando o velho homem. Por quê? Porque igreja, o bom é ser novo homem. O novo homem é a imagem e semelhança de Deus. O novo homem tem o caráter de Cristo, porque nós morremos na identificação com Jesus e nós ressuscitamos na identificação com a ressurreição de Jesus Cristo, porque Ele é o Deus que ressuscitou. E Ele tem poder e força para nos ressuscitar também no novo homem. E esse novo homem é a parte boa do cristianismo. A parte de matar o velho homem não é tão fácil, porque a gente é cheio de vontade, a gente é cheio de querer, a gente é cheio de planos que não são de Deus e que não nos levam a nada que é bom. Não é muito fácil matar o velho homem. Ele é encardido, ele é carcomido, ele é cauterizado, mas no poder de Deus e no nosso querer ele morre. E é nossa obrigação como líder de igreja e como líder de rebanho estimular essa morte. Por isso a gente faz estudos sobre os tropeços, o que impede essa morte. A gente faz estudos sobre feridas, quais os nossos problemas emocionais, quais os nossos problemas psicanalíticos que impedem a morte do velho homem, porque este é o papel da igreja, estimular a morte do velho homem. Mas tem muito mais que isso, igreja, tem muito mais que isso, porque depois da morte do velho homem,
veio ressuscitar com Cristo. Aí que começa o lado bom. Se Jesus Cristo tivesse ficado morto, se Jesus Cristo tivesse ficado no inferno, se Jesus Cristo tivesse descido e ao terceiro dia não tivesse ressuscitado, nós serviríamos a um Deus fracassado. Porque a vitória de Jesus Cristo não foi a morte, foi a ressurreição. Ele venceu a morte. E nós precisamos vencer a morte. Se alguns estão parados lá no velho homem, que ainda não conseguiram crucificar, ainda estão vivendo aquele ser todo contaminado, todo distorcido, aquele ser todo enganoso. Tem gente que está 20 anos na igreja e ainda vive o velho homem enganoso, contaminado, distorcido, misturado, tumultuado, que não entende nada, que quer viver o cristianismo, mas vive na verdade o velho homem mundano. A palavra diz, e nós estudamos esses dias, que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Vive amigo do mundo, com princípios mundanos e etc, aquela coisa horrorosa e suja, e não vive e não aproveita o novo homem. Jesus ressuscitou, Jesus venceu a morte, por isso nós servimos um Deus vitorioso. E o mesmo poder, acorda igreja, o mesmo poder que ressuscitou Jesus, trouxe Jesus do inferno, porque ele foi lá no inferno, lá no centro da terra, levar o meu e o seu pecado. Mas o poder de Deus foi lá, tirou Jesus do inferno e o levou para a destra do Pai. É este mesmo, gente, isso não é história da carochinha, isso não é conto de fadas, isso não é Walt Disney, isso é verdade. Isso foi testemunhado pelos apóstolos e por todas as pessoas que viram Jesus morrer, viram Jesus sangrar, viram Jesus ser enterrado, enrolado no lençol, puseram a pedra e depois eles viram Jesus andar, comer, falar. Isso não é hipótese, isso não é filosofia, isso não é pensamento mágico, isso é verdade. E esse mesmo poder que ressuscitou Jesus vai fazer ressuscitar em nós um novo homem. Amém. Não, isso não é uma experiência, nós não somos bodes expiatórios, isso já aconteceu. Isso acontece todo dia na vida de quem quer. Este novo homem, que é ressuscitado pelo poder de Deus, é o homem próximo de Deus, é o homem próximo do Espírito Santo, é o homem cheio da autoridade de Deus, é o homem cheio de poder, é o homem que diz não e as coisas não acontecem, é o homem que diz sim e as coisas acontecem, porque a palavra de Deus em nós é sim, sim, não, não. É o homem que impõe as mãos e cura, é o homem que ordena que os demônios saiam e eles saem. Este é o homem que vive perto de Deus. Este é o homem que precisa ressuscitar na vida de cada um de nós, irmãos. Este é o projeto de vida que Deus tem para nós. Deus quer nos transformar num ser feliz. Deus quer nos transformar num ser vitorioso. Deus quer nos transformar num ser saudável. Deus quer nos transformar num ser que tem todos os suprimentos. Deus quer nos transformar num ser seguro e não inibido, cheio de minusvalia, cheio de mágoas, cheio de feridas e cheio de rancores. Deus quer nos transformar num ser totalmente livre, porque foi para isso que Ele nos libertou. Amém. É este novo homem ressurreto que precisa florescer em nós, com a nossa busca, com o nosso querer e com o poder de Deus. Somos entregues à morte todo dia. Vamos ler de novo? Porque nós que vivemos somos entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste na nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Paulo diz isso: em nós opera a morte, em vós a vida, porque ele é o proclamador da morte alheia. Paulo fala da morte como nós aqui falamos da morte. O seu velho homem tem que morrer.
o seu velho homem tem que morrer, a sua natureza humana tem que morrer, para que em vocês cresçam a vida eterna, para que em todos nós a vida ressurreta de Jesus seja uma realidade. A grande parte da igreja está enroscada, encalhada. Se nós temos um caminho a seguir, o povo encalhou lá, no meio da morte do velho homem. Matou meia dúzia de aspectos, mas o velho homem está mais vivo do que nunca. E não é muito difícil a gente perceber isso, porque a gente vê irmãos que agem e reagem como o velho homem. Agem e reagem como as pessoas do mundo. Pensam como as pessoas do mundo, se divertem como as pessoas do mundo, falam como as pessoas do mundo. Infelizmente tem muita gente enroscado lá no velho homem. Não aproveitou o melhor de Deus, igreja. Não aproveitou o melhor do cristianismo, que é a vida ressurreta de Jesus. Na vida ressurreta não há vitória do diabo. Amém. Sabe essa história de que isso é retaliação? Retaliação só pega velho homem. Retaliação não pega novo homem, porque o novo homem tem um novo caráter em Cristo Jesus, porque o novo homem é cheio do poder do Espírito Santo que o ressuscitou. Sabe, eu sei que a Simone ficou impressionada porque o Ronaldo chegou para ela e disse que era diabético e não é mais, que era pai de santo e não é mais, que tinha esse problema e não é mais. Sabe por quê? Porque tudo isso que a gente era é o velho homem. O velho homem é cheio de mentira, o velho homem é cheio de rancor, o velho homem é cheio de doença, o velho homem é cheio de mágoa, o velho homem é cheio de crítica, o velho homem é cheio de angústia. Mas Deus tem uma nova vida para cada um de nós. Amém. Sabe, Deus é aquele Pai próximo, aquele Pai amoroso. Nós servimos ao Deus Emanuel, que é Deus conosco. É aquele Pai querido, é aquele paizão, sabe, que pega o filho e fala: isso você não vai fazer por causa disso, 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 daquilo. Repreende, ensina, castiga. Mas é esse mesmo pai que por amor castiga e faz morrer o velho homem, é o mesmo pai que pega o filho no colo, e vocês todos e nós que somos pais sabemos disso, que a gente ensina, repreende, fala duro, mas algum tempo depois a gente pega, põe no colo, abraça, beija, sai, compra as necessidades do filho, faz os gostos do filho, porque isso é ser pai. E nós servimos ao Deus que é Deus conosco. E esse mesmo Deus que nos dá o poder para matar o velho homem, e nos corrige, e nos repreende por amor, é o mesmo Deus que está pronto para nos abençoar, nos suprir, nos presentear. É esse mesmo Deus que se levanta em nossa defesa, sabe? Deus cuida da gente, Deus guarda a gente, Deus protege a gente, Deus supre a gente. Deus é Deus Pai, é Deus Emanuel, é Deus de amor. E nós precisamos, igreja, chegar nesse estágio do homem ressurreto. Nós precisamos chegar no estágio do novo homem. Nós precisamos provar dessa maravilha que é estar perto de Deus, estar protegidos por Deus, orientados por Deus, supridos por Deus, transformados de glória em glória no caráter de Cristo. Porque a hora que nós tivermos o caráter de Cristo, Deus derrama tudo o que a gente precisa e quer, porque Ele sabe que nós já transformados no novo homem, com o fruto do Espírito Santo florescido em nós, Ele pode dar abundantemente, que não vai nos desviar, não vai nos estragar, porque Deus tem esse cuidado. É como um pai que não dá o carro antes dos 18 anos e da carteira, é como um pai que não dá muito dinheiro na mão do adolescente, porque ele pode fazer uso indevido desse dinheiro. E Deus é assim conosco, Ele nos cuida, Ele nos disciplina, Ele nos dá pouco, até que a gente crie maturidade, até que a gente seja novo homem completo, ou perto do completo.
até que nós vivamos o homem ressurreto, identificado com Jesus Cristo. Porque aí ele sabe que o nosso caráter está fortemente vinculado ao dele, e ele derrama a bênção, porque ele sabe que não vai nos estragar, não vai nos desviar, não vai impedir que a gente complete a carreira, que a gente possa dizer como Paulo: combati o bom combate, guardei a fé e cumpri a carreira. O meu caráter está pronto, Paulo dizia. O novo homem já está formado em mim. Eu cumpri a carreira. Paulo dizia: eu estou perto da morte, porque estou pronto, Deus pode me levar. O novo homem já está totalmente ressurreto em mim. Irmãos, não impeçam essa obra do Espírito Santo na tua vida. Você precisa chegar ao ponto de usufruir disso, de provar disso, da maravilha que é o derramar de Deus sem limites. Amém. Que é conviver com Deus de igual para igual. Ter um homem ressurreto que fala com Deus e é ouvido, que ouve de Deus o que precisa e quer ouvir. Nós permitimos que muitos tropeços, que muitas iniquidades, que muitos pecados, nós permitimos que se coloquem entre nós e Deus, e passamos a ter uma vida com Deus árida, passamos a ter uma vida com Deus seca, passamos a ter uma vida com Deus pobre, passamos a ter uma vida com Deus de migalha. Mas Deus tem para você um banquete, irmão. Amém. Deus tem para você um tudo. Ele é dono do ouro e da prata. Mas nós precisamos permitir que o novo homem, a imagem e semelhança de Deus, flua nas nossas vidas. Nós precisamos ser o nosso juiz. Nós precisamos dizer para nós mesmos: epa, isso aqui na sua vida, Cláudio, ainda é velho homem. Epa, isso aqui na sua vida, Cláudio, ainda é velho homem. Ei, acorda, Cláudio, isso aqui na sua vida ainda é velho homem. Cláudio, hoje você sentiu inveja. Cláudio, hoje você mentiu. Cláudio, hoje você trapaceou. Cláudio, hoje você cobiçou o que não era seu. Nós precisamos ser o nosso juiz para apressar esse processo. A palavra diz que se nós julgássemos a nós mesmos, nós não precisaríamos ser julgados. Nós podemos apressar esse processo. Nós podemos estar mais e mais perto de Deus quando nós nos expomos a isso. Nós fomos 60 pessoas que participamos do seminário. Abundantemente Deus derramou orientações. A Nani e a Silvia pregaram sobre tropeços, e nós nos identificamos. Puxa, eu tenho esse tropeço, eu tenho esse tropeço, eu tenho esse tropeço. Não adianta a gente parar aí: eu tenho esse tropeço. O seminário, a pregação, a profecia serve para alertar, serve para convencer. Mas aí a gente tem que pegar esses tropeços e dizer assim para nós mesmos: agora eu vou tirar da minha vida esses tropeços, porque isso está impedindo a minha ressurreição. Isso está impedindo que o novo homem floresça em mim. Isso está impedindo que eu me aproxime mais e mais de Deus. Isso está impedindo que o novo caráter de Deus se manifeste na minha vida. Irmãos, Deus sabe do que nós precisamos. Quem precisa de paz, Deus sabe que precisa de paz. Quem precisa de marido, Deus sabe que precisa de marido. Quem precisa de esposa, Deus sabe que precisa de esposa. Quem precisa de trabalho, Deus sabe que precisa de trabalho. A gente não precisa ficar: Senhor, eu preciso de trabalho, preciso de trabalho, preciso de marido, preciso de marido, preciso de paz, preciso de paz, preciso de... Ele sabe, Ele é onisciente. Nós estamos fazendo a coisa da maneira errada. O que nós precisamos é caminhar para a direção dEle. O que nós precisamos é tirar os empecilhos e os tropeços, para que nada possa impedir a nossa aproximação dEle, para que nada possa impedir que mais e mais nós cheguemos perto dEle, que mais e mais nós nos acomodemos debaixo das asas dEle. O resto é consequência. Por isso que igreja não é lugar de pedir coisa, igreja não é lugar de buscar coisa, porque o que nós precisamos, Deus sabe e quer nos dar. Quer nos dar. Deus não é pai igual Leonardo Pão-Tudo. Eu vi uma vez o Yuri pedir dinheiro para ele, lembra, Yuri? E o Yuri pedia, ele parecia que doía aquele dinheirinho para sair da mão do Leonardo, saía assim, enroscado do bolso.
Deus não é Leonardo, graças a Deus. Deus é generoso. Ele é tão generoso que Ele deu o Filho dele para morrer por nós na cruz. Amém. Ele é a expressão da generosidade. Ele quer nos dar tudo em abundância. Tem um banquete à nossa espera. Nós só estamos vivendo das migalhas de Deus, porque o nosso velho homem ainda está muito vivo. E depende do nosso entendimento, da nossa consciência, do nosso querer apressar essa morte do velho homem. Por isso nós precisamos escrever tudo o que foi revelado nesses dias de seminário. E não só aqui no seminário, no dia a dia da igreja, nas nossas orações em casa, nas nossas intimidades com Deus, Deus vai revelando. Ah, que bom, revelou? Passo 2, agora eu vou tirar. Agora, com o poder de Deus e com a ajuda dos irmãos, se necessário, porque é para isso que nós congregamos, é o irmão que prega a nossa segunda mão na cruz. Com a ajuda dos irmãos, eu não estou conseguindo deixar de mentir. Janderson, ora comigo. Janderson, jejua comigo. Janderson, vamos almoçar uns dias de oração e jejum. Me ajuda a orar para que eu deixe. Vocês não precisam ter vergonha. Quem vai ser envergonhado é o diabo. Amém. Vocês não precisam ter vergonha. Isso nos enaltece diante de Deus. Eu chegar para o irmão e falar: irmão, me ajuda que eu quero parar de adulterar. Irmão, me ajuda que eu quero parar de roubar. É o diabo que vai ser desmascarado. Isso é o velho homem que nós precisamos matar, que é a imagem do capeta, a imagem de Satanás. E nós vamos nos aproximando, e o novo homem vai surgindo, o novo homem vitorioso, o novo homem alegre, o novo homem agradável, benquisto, o novo homem que cai no bom grado das pessoas, o novo homem que tem autoridade contra os poderes do inferno. É o novo homem que, filho da gente fica doente, a gente põe as mãos e fala: sai, espírito de enfermidade, em o nome de Jesus Cristo. Porque, como nós lemos aqui nesse texto de 2 Coríntios 4, somos um tesouro, temos um tesouro que é o poder do Espírito Santo em vaso de barro. Nós somos vaso de barro, mas o poder de Deus opera em nós na nossa fraqueza. Este é o homem que Deus quer formar em cada um de nós. Este é o homem que Deus espera conseguir formar em cada um de nós. É Ele que opera o querer e o transformar em nós. Mas nós precisamos permitir. Nós precisamos ouvir a voz de Deus quando Deus diz assim: não vai por esse caminho, isso é caminho de velho homem, vai por esse. Não vai nesse lugar, que esse lugar é lugar de velho homem, vai nesse. Nós precisamos crer que servimos a um Deus que tem para nós um plano bom, perfeito e agradável. Nós precisamos crer na palavra. Crer. Se Ele fala vai para lá, não é porque Ele é chato, é porque Ele sabe que lá vai ser melhor para nós e aqui vai ser pior para nós. Nós precisamos viver a vida ressurreta de Jesus. Amém. É esse novo homem que é o homem da vitória. É esse novo homem que vai conviver com Deus eternamente. E nós precisamos permitir a obra de Deus nas nossas vidas. Deus quer fazer. Deus derrama poder para que isso aconteça. Nós só precisamos querer e permitir que isso aconteça. Incline na sua cabeça. Ore sobre isso. Isilda, traz água, por favor.